Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Marte na casa 12 ou Mangal em Vyaya Bhava. E o que ocorre com essa combinação? O que é Marte? Marte representa a sua energia, com o que você gosta de gastar energia. Agressividade, paixão, liberdade. Representa também masculinidade, então a casa onde ele vai, nós associamos aqueles temas com masculinidade. E o que é a casa 12? A casa 12 representa a espiritualidade, onde as coisas vão para se dissolver no plano material, para poder se expressar no plano espiritual. Representa o inconsciente coletivo, porque é a casa de Netuno, então tem tudo a ver com as coisas que são escondidas de nós mesmos, diferente da casa 8, que representa as coisas de Plutão, que são os temas que nós arbitrariamente escondemos dos outros, porque nós sabemos que eles são embaraçosos, por isso escondemos dos outros. A casa 12 tem mais a ver com as coisas que são inconscientes para nós mesmos. Então, caso você tenha Marte na casa 12, vai estar representado pelas iniciais MA no meu horóscopo. E o que esperar desses caras? Essas pessoas têm alguma trauma no período de gestação, porque a casa 12, ela representa aqueles 9 meses em que nós estamos no ventre aquoso de nossas mães, aguardando para encarnar. Então, o momento da encarnação é visto pela casa 1, pelo ascendente. Então, quando Marte vai no ascendente, ele indica que a cena do nascimento vai ser profundamente afetada. Só que na 12 representa que é a cena do período de gestação que vai ser afetado. Então a mãe pode ter passado por muitas brigas, estresse e muitos conflitos. Pode ser que ela estivesse brigando muito com seu pai, ou se desentendendo muito com a sua família, ou tendo muitas crises no trabalho. Como foi a situação da sua mãe nessa época? Porque no momento em que você nasce, as coisas de Marte são bastante inconscientes para você mesmo. Então isso indica uma pessoa que tem profunda dificuldade de expressar o lado masculino dela. Mas isso é bastante relativo. Eu explico uma coisa individualmente, porque uma pessoa com um Sol em Leão na casa 10 em conjunção com Júpiter definitivamente não vai ter dificuldade para expressar o seu lado masculino, mas eu estou falando de Marte na casa 12 em si. Indica que essas pessoas vão ter dificuldade de expressar o seu lado mais agressivo, a sua força de vontade. E essas podem ser pessoas passivo-agressivas, podem ser pessoas que no período da escola, quando elas sofriam assédio, elas não conseguiam revidar. Então elas recalcavam a raiva para elas mesmas e elas podiam desenvolver vários temas de ressentimento pelas pessoas que perpetraram aquele tipo de bullying. E a maneira como ela... Porque de alguma forma, mesmo que você recalque a raiva, você vai ter que expressar aquilo em algum momento. Então, a maneira como essas pessoas podem expressar essa raiva vai ser de maneira muito escondida. E ela às vezes nem conscientemente sabe que ela está se escondendo para que as outras pessoas não vejam isso. Então, temas de automutilação. Principalmente se Marte estiver debilitado em Câncer na casa 12, temas de automutilação são muito comuns. Egodistonia, porque Marte tem muito a ver também com o nosso ego. Ele é um aliado do Sol. Então, existe algum outro planeta que está junto de Marte
na sua casa 12, porque se for um planeta inimigo de Marte, como Saturno, definitivamente indica uma pessoa que tem egodistonia. O que é uma pessoa que tem egodistonia? Uma pessoa que não gosta de si. É uma pessoa que não gosta do jeito que ela faz as coisas, que ela não gosta da maneira de se expressar no mundo, de mostrar ao que veio. Então ela pode tentar várias maneiras de curar isso, quando isso se torna consciente. Frequentemente pode haver temas de pendências kármicas envolvendo alguém do sexo masculino. E quem são esse nativo que deve as coisas vai ter muito a ver com as casas que Marte rege. Então, se Marte rege a casa 9, pode indicar uma pendência kármica com o pai. Marte que rege a casa 5, com o filho. Marte regendo a casa 3, com o irmão. Marte regendo a casa 7, com o marido. Então, você precisa fazer muita autorreflexão e entender o que exatamente que significa isso, porque se Marte for um benéfico funcional para o mapa, isso pode indicar verdadeiramente uma pessoa que ela não soube lidar com os temas de Marte numa vida passada. Talvez você tenha sido uma pessoa que usou a sua agressividade de maneira tirânica, ou você usou sua força física como maneira de impor respeito e autoridade. Você pode ter sido uma pessoa que usou violência para humilhar as outras pessoas. Então, nessa encarnação, você volta com Marte na casa 12, indicando que precisa haver uma compensação kármica aqui. Então, os temas de Marte são muitas vezes afundados nesse oceano do inconsciente, para que você possa aprender a servir incondicionalmente. Então, essas pessoas podem gastar muito, até elas perceberem isso, elas podem gastar muita energia com um universo virtual, porque lembremos que a casa 12 tem tudo a ver com Netuno, que rege o cinema e a fotografia. Então, essas pessoas, ao mesmo tempo que elas parecem ter dificuldade de manifestar projetos no mundo prático, mas elas podem ter uma rica vida virtual. Elas podem ser, homens com este alinhamento podem ser viciados em pornografia, podem ser pessoas que gastam muita energia assistindo séries ou lendo pornografia, ou mesmo gastando dinheiro. São pessoas que são profundamente gastadoras. Lógico que se você tem outros alinhamentos no mapa, as suas casas financeiras estão indicando fluxo de dinheiro entrando na sua conta e você consegue equilibrar as coisas, mas normalmente o Marte na casa 12 em si indica uma pessoa que ela gasta muito dinheiro, e até mesmo dinheiro que não é dela. Marte envia um aspecto para a casa 6 e pode acontecer dessas pessoas terem animais domésticos, e quando elas não conseguem expressar a sua raiva contra a pessoa que perpetrou aquele tipo de assédio, ela pode descontar isso em animais domésticos, em pessoas mais humildes, empregados domésticos, pessoas que são mais indefesas, entende? E isso é uma maneira destrutiva de demonstrar a sua raiva. Um outro aspecto que Marte faz é o de casa 3, um aspecto de quadratura. Então isso representa que, principalmente se Marte for o regente da casa 3, que você pode ter muitos problemas com irmãos. Os irmãos podem te causar perdas, podem te causar humilhações, porque Marte ele é o indicador
de irmãos, ou como nós chamamos na astrologia védica de karka, para irmãos. O aspecto que Marte faz na casa 7, ele já tem uma outra natureza, porque este aspecto é de quincúncio, então ele tem a ver com uma energia de transformação, e então a casa 7 representa relacionamentos. Então essas pessoas, quando elas se casam e elas não têm aquela simbiose, elas não sentem aquela simbiose, elas podem buscar relacionamento fora, mesmo que seja um relacionamento de longa distância, como concubinas, amantes. E qualquer planeta que vai na casa 12, ele é considerado negativo para os temas do casamento, porque significa que é uma pessoa que ela está mais interessada não em parcerias, onde exija comprometimento e contratos, mas mais em relacionamentos escondidos, que não são muito bem compreendidos pelas outras pessoas. Então, em outras palavras, isso, Marte na casa 12 pode indicar verdadeiramente que você tem grandes inimigos ocultos. Mas muitas vezes a gente pode pensar que esses inimigos ocultos são homens. Então essas pessoas podem ter principalmente se forem mulheres, podem ter muitos problemas com homens e podem ter um medo muito inconsciente, às vezes irracional, em relação à violência. Então elas podem ter o psicológico delas extremamente abalado assistindo filme de terror. Eu não recomendo você assistir filme de terror com Marte na casa 12, porque violência te desestabiliza psicologicamente de uma maneira que você pode aumentar as suas fobias. Você tem medo de violência, medo de armas. Então, essas pessoas podem inclusive até mesmo evitar ler notícias de violência, principalmente num país como o nosso, onde se mata mais de 60 mil pessoas por ano. Homicídio. Então a vida racional, a vida real é já suficientemente agressiva para essas pessoas, e elas podem ter comportamentos de ermitão, porque Marte é um soldado que gosta de estar no campo de batalha. Só que ao invés dele estar no campo de batalha, que é a casa 6, ele gosta de estar isolado. Então é um soldado que gosta de estar isolado, é um soldado que gosta de enfrentar as batalhas sozinho. Então é uma pessoa que, quando ela está passando por dificuldades, ela muitas vezes precisa do tempo dela sozinho. Só que esse tempo que você passa sozinho, você vai chegar à conclusão de que o seu inimigo oculto não são os homens em geral, mas sim você mesmo. Porque no fundo é você quem é uma pessoa passiva-agressiva, e você canaliza isso de uma maneira muito destrutiva. E quando essas pessoas são provocadas, se elas não têm um canal para direcionar essa raiva, elas podem ter explosões muito extremas de raiva que são surpreendentemente que são na verdade chocantes para elas mesmas. Com frequência, pessoas com manga em Vyayabhava podem ter uma impressão de serem as pessoas mais pacíficas de todas, porque o Marte está submerso no oceano do inconsciente. Só que quando elas têm essas explosões de raiva, nem elas sabiam que tinham uma capacidade tão destrutiva. Então, dependendo de se um outro planeta estiver fazendo conjunção com Marte que aumente as proporções disso, como por exemplo Marte em conjunção com Ketu, é uma pessoa que tem capacidade de demolir às vezes a personalidade das outras. Essa é uma posição que na astrologia védica provoca a aflição de Marte, ou como chamamos em sânscrito, Manga Dosha ou Kudya Dosha, porque o aspecto de quincúncio que faz na casa 7 indica que essa pessoa pode ter um divórcio na vida,
mas mais porque ela tem dificuldade de se comprometer, ou porque ela se comprometeu com alguém com uma relação que ela não tinha verdadeiramente consciência do que ela estava fazendo, ela não tinha consciência de que ela podia amar de fato aquela pessoa, que ela podia fazer uma simbiose sexual de fato com aquela pessoa. Então ela pode muitas vezes procurar fora e isso gerar divórcio, ou seja, porque o parceiro ou a parceira se sentiu traído. Agora, o lado positivo de Marte na casa 12 ocorre quando Marte é um maléfico funcional para o seu mapa. E isso ocorre, por exemplo, quando você tem um ascendente em Virgem ou Gêmeos, ascendentes regidos pelo Mercúrio, porque Marte vai reger a casa 8. Então, quando um planeta que rege uma casa maléfica vai para outra casa maléfica, isso forma Viprita Yoga, forma o reverso de malefícios. Então isso significa que é um soldado muito poderoso que impede que você não perca as coisas. Então essas pessoas podem ter muita vontade de meditar, de yoga, porque Marte agora aqui ele está tomando as proporções de um yogi. Então ao invés, é como se o soldado se despisse da sua armadura, da sua farda, e agora ele vestisse uma roupa de yoga, mas ele continua sendo um soldado. Então essas pessoas podem se beneficiar verdadeiramente de yoga, com alongamentos que alinhem e redistribuam pelo corpo raiva, energias localizadas, porque a casa 12 rege a nuca, a parte posterior do crânio, então essas pessoas podem sentir muita dor de cabeça e a yoga é uma forma de canalizar isso. Essas pessoas podem ter muita energia nos pés e gastar muita energia nos pés. Homens com Marte na casa 12 podem ter pés muito bonitos, porque eles são bem moldados e quadriculados, então eles podem ter muita força no pé. Jogarem futebol, serem corredores, caminharem. Mulheres com Marte na casa 12 podem ter muita força nos pés e andar de salto alto e mesmo conseguir fazer dança, porque a energia que agora ela é gasta de maneira bastante criativa. Agora, em relação à espiritualidade, essas pessoas têm verdadeiramente uma necessidade física de gastar energia com questões espirituais. Então podem ser grandes e vorazes pesquisadores de astrologia, de religiões, de ocultismo, de cultos. Só que uma coisa particular sobre esses caras é que eles eles não são muito apegados com as técnicas. Então eles podem gostar de astrologia de maneira muito intensa, mas daqui a algum tempo já mudaram de ideia. Já estão interessados em outra coisa, em Reiki. Aí eles ficam muito empolgados com Reiki, aí depois muda para yoga. Aí fica muito empolgado com yoga, aí depois muda para macrobiótica. Entendeu? É como um soldado que ele precisa de ação, ele precisa andar. Então a maneira que essas pessoas processam as experiências místicas é bastante desapegado, como um soldado que transita de cidade em cidade, entende? Quando ele está em tempo de guerra. Eu acredito que Marte como um maléfico funcional para o mapa na casa 12 pode fazer verdadeiramente bem. Você só precisa aprender a desenvolver coragem para expressar o seu lado masculino, expressar a sua força de vontade, sem medo de que as pessoas não vão gostar de você. E se você teve assédio, se você sofreu assédio na infância, é importante que você construa um lugar de fala para você conseguir expor isso e começar a reagir a isso, porque eu acredito que a maneira que a raiva recalcada vai ser curada quando você aprender a revidar uma violência ou uma agressividade. E aí que você vai conseguir se conectar com essa felicidade que ela é tão abundante no universo. Porque você se tornou um ser humano que ama a si próprio, que não permite mais que as pessoas abusam, que as pessoas batam em você.
tá certo? Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!